Saudações em Cristo. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Salmos, capítulo 1, verso 2 e 3, que eu quero ler com vocês, que diz o seguinte. Verso 2 diz o seguinte: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E eu já começo esta mensagem te fazendo uma pergunta: qual é o segredo para se viver uma vida espiritual produtiva e feliz? A gente consegue perceber através da Bíblia que há um contraste muito grande entre aqueles que servem ao nosso Deus e aqueles que não servem, entre aqueles que obedecem à palavra e aqueles que não obedecem. E este contraste na palavra está relacionado à Bíblia. Quando o salmista diz assim, no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Isso é sinal de que eu e você temos que ter a Bíblia, a bússola, a palavra, como a nossa regra de fé para ter uma vida bem-sucedida. E essa é a diferença. Então a gente faz uma analogia, uma comparação com uma planta, quando a Bíblia diz assim: pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Por quê? Porque uma árvore bem plantada junto ao ribeiro, ela produz bom fruto. Por quê? Porque a sua raiz consegue sugar, ou seja, tirar aquela água do ribeiro e automaticamente passar para toda a planta. Mas eu ainda quero dizer para você que quando nós não meditamos na palavra de Deus, quando nós não vivemos esta palavra, e a gente não medita nela de dia e de noite, e não aplica ela no nosso coração, existe eu vou fazer uma analogia com vocês, uma bactéria gram-negativa, e a gente estuda isso em patologia florestal, e o nome se chama murcha de Ralstonia. Ralstonia solanacearum é uma bactéria gram-negativa que vive muito em torno, no solo. E automaticamente, quando essa Ralstonia, esta bactéria solanacearum, ela entra na raiz, ela causa apodrecimento, ela começa a danificar a raiz. E é a raiz que puxa a água que vem do ribeiro, do solo, para produzir, ou seja, saúde para a planta. Automaticamente, quando esta murcha de Ralstonia ataca um processo de baixo para cima, a raiz danifica, infecta a raiz da árvore, automaticamente ela consegue penetrar nos vasos condutores, que é o xilema. E são os vasos condutores, o xilema, que conseguem puxar, tirar aquela água que vem da raiz para as partes aéreas, para que as folhas, elas possam estar viçosas e os frutos. Automaticamente, quando produz-se muito esse processo negativo, essa bactéria maligna que ela representa na nossa vida, o pecado, que quando entra na nossa vida também nos prejudica de tal forma que a gente não consegue meditar na palavra de Deus, a gente não consegue ter temor a Deus, a gente começa a pecar desenfreadamente, achando que nada tem a ver. Nada tem a ver, posso pecar. Então assim, porque há uma inibição, há um bloqueio no mundo espiritual para que aquela raiz, que a nossa vida diante de Deus, ela não possa produzir. E automaticamente, quando acontece esse processo, não há uma conexão, não há um transporte através do xilema de água para as partes aéreas. E o que acontece? As folhas começam a murchar, se tiver fruto, começa a apodrecer e automaticamente a planta vai morrendo até chegar a um estágio de morte. Isso, claro, em condições de acordo com o clima, temperatura, tudo favorável para que aconteça esse processo, Então, como deter isso? Há manejos, o processo de manejo florestal é exatamente para detectar, bloquear
esta bactéria gram-negativo, a Ralstonia solanacearia. E como eu e você bloqueamos isso no mundo espiritual, traduzindo para a nossa vida, quando eu e você começamos a meditar na palavra de Deus. O próprio Jesus falou: examinai as Escrituras, porque dela tereis o verdadeiro conhecimento, e são elas que vão nos conduzir à vida eterna. Então, portanto, a palavra que Deus coloca no meu coração hoje é essa, para te despertar a fazer o seu plano de leitura e a meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Eu, a partir do momento, eu conto como experiência própria, que eu comecei a meditar na palavra de Deus, há um trabalho maravilhoso que um grande homem de Deus, ali de Viçosa, ele desenvolve com a mocidade da igreja, que é a leitura anual. Eu, durante tantos anos na presença de Deus, eu nunca tinha lido a palavra de Deus, toda a Bíblia, e para a glória de Deus. Eu já li 2 vezes, falo isso para exaltar o nome do Senhor, a Bíblia toda, e agora estou lendo ela, terminando já cronologicamente a leitura da palavra. É tão bom quando alguém nos incentiva a meditar, a viver esta palavra, porque só assim nós teremos uma vida bem-sucedida. Então fica aí o planejamento. Nós nos planejamos para tantas coisas, estamos aí no início de 2023, não é verdade? Mas uma das estratégias que nós devemos nos planejar, e eu trago essa mensagem da parte de Deus para o seu coração, e eu estou vivendo esta mensagem, eu vivo esta palavra, porque é muito bom quando você fala o que você está vivendo. Isso é muito gostoso, porque o diabo não tem legalidade para nos afrontar. O diabo, ele só tem legalidade quando, infelizmente, eu e você damos brecha. Mas se nós fecharmos a brecha, o Espírito de Deus está sobre as nossas vidas. Então, baseado nisso, eu te convido a meditar na palavra de Deus. Quando eu comecei a fazer isso, houve muitas mudanças na minha vida. E eu quero profetizar que este ano de 2023 será um ano de grandes vitórias, não só na minha, mas na sua também. Esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, clique aí, compartilhe as nossas mensagens. E não se esqueça, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A paz do Senhor Jesus.